Fala comigo, people! Tudo bem com vocês? Aqui é a Carol do Quero Lindes e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre um amor escandaloso. Oséias e Gomer, Deus, eu e você. Uma história, assim, de fato escandalosa, não tem outro nome que eu posso dar pra essa história, mas é uma história de muito amor, misericórdia e perdão. E eu queria ler com vocês em Oséias, abram a Bíblia de vocês, e Oséias tá perto ali, gente, de Daniel, é o primeiro profeta, depois dos grandes profetas que teve, né, como Jeremias, Daniel, Ezequiel, Oséias já faz parte dos profetas menores. Vamos ler no capítulo 3, do verso 1 ao 3, que diz o seguinte: E o Senhor me disse, vai, outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo, ou amante de seu amigo, e adulta, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. E a comprei para mim por 15 peças de prata e um homer de cevada e meio, homem de cevada e meio. E ele lhe disse para Gomer, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, não serás de outro homem, assim eu quero ser também para ti. Ai, gente, é um tema lindo até para os dias dos namorados, porque é na etapa do namoro que você conhece a pessoa de fato que você vai casar e você conhece o caráter, e é ali que você começa a construir uma história com aquela pessoa, porque afinal, depois disso vocês noivam, e aí vocês fazem uma aliança eterna, um juramento eterno diante de Deus e dos homens de serem fiéis uns aos outros. Então esse amor escandaloso é algo que nos traz já uma sensação de peso da aliança que Deus também teve com o seu povo e tem conosco também. E eu quero levar vocês a imaginar uma cena bem para ilustrar um pouco desse texto. Quero levar vocês para imaginar uma cena. Imagina, você tá indo num mercado e nesse mercado, é um mercado de escravos, naquela época, né? E você tá olhando ali os escravos, entre os escravos você avista uma mulher. Mas você repara bem direitinho e você repara que é a sua mulher. A mulher com quem você casou, com quem você casou. E você fala, meu Deus, o que ela tá fazendo ali? Ela estava vendendo o seu corpo, se prostituindo e agora sendo vendida como escrava. E ela é sua mulher. Você já foi casada, porém, ela te traiu, te abandonou, te envergonhou. Mas ali está você, disposto a pagar o preço de novo por ela. Disposto a comprá-la. Essa é a história escandalosa que eu acabei de ler aqui com vocês. A história de Oséias e Gomer. O Senhor, ele tem formas de chamar a atenção das pessoas quando ele precisa falar algo. Porque o Senhor é o seguinte, quando ele quer falar algo pra você, ele precisa da sua atenção. Como eu preciso da sua atenção agora nesse vídeo. Então, como que ele faz? Lá em Oséias 2, verso 14, vai dizer que o Senhor, ele atrai a sua amada, a sua igreja, seduz a sua noiva para o deserto, para lhe falar do seu amor, para lhe falar com carinho. Então ele precisa da sua atenção para poder falar. Então o que ele fez na vida de Oséias já foi para chamar a atenção, para representar o estado dele, como marido traído, mas para chamar a atenção do povo de Israel. O Senhor manda, aqui vocês vão ver no capítulo 1, a gente leu 3, pode voltar em Oséias capítulo 1, vai falar o seguinte, ó, no verso, deixa eu ver, 2. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias, vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. E foi-se, tomou Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu filho. Então, vamos parar por aí, depois a gente volta aqui. Ele já falou assim com ela, olha, você vai pegar uma mulher prostituta, tá? Ela vai te trair muito, você vai ter filhos com elas, e se bobear vai ter até outros filhos de prostituição, e assim, é sobre, tá? E aí, e não é que Deus queria que Oséias só casasse com ela e tipo, whatever. Não, Deus queria que ele tivesse um relacionamento profundo, verdadeiro e fiel com ela, que amasse ela de verdade, assim como Deus ama Israel. E aí Oséias foi lá, obedeceu, imagina o escândalo que foi isso, obedeceu, bem compreensível, né? Obedeceu, se relacionou, amou de verdade Gomer e teve 3 filhos com ela. 3 filhos. O Senhor falou o seguinte, ó, quando você começar a ter seus filhos, cada um dos seus filhos eu vou nomear de forma que signifique um ato profético, um grito profético de juízo que eu quero falar pro meu povo. Então, se você reparar bem os capítulos 1 até o 3, é literalmente assim, narrando a história de Oséias e Gomer, e o Senhor vindo, complementando, falando a história dele com Israel. Então, a história de Gomer e Oséias é a mesma coisa da história de Deus e Israel. Então, elas se complementam. Parece que tá falando a mesma coisa. Você vai ver nos textos, que os textos é uma continuação, um complemento um do outro. Aí eles têm os filhos, né? O primeiro filho chama Disrel. O Senhor falou assim, ó, você vai colocar o nome de Disrel. Por quê? Tinha feito muitas coisas ruins. E o Senhor falou que ele, lá no Vale de Jezreel, principalmente, ele falou que eles teriam a consequência, o juízo. Então, o primeiro juízo para o povo e a casa de Jeú, especificamente,
era colocado no significado do nome do primeiro filho de Osés com Gomer, de Israel. O segundo filho foi uma filha, né? Olha o nome da segunda filha, gente. Enzo Valentina. Quem é Enzo Valentina perto disso? Loruama. Loruama é, você não é amada. Imagina você colocar o nome da sua filhinha querida, amada, de Loruama. Eu não te amo, você não é amada. Nisso o Senhor estava querendo dizer que ele estava tirando a misericórdia do povo. Porque quando você não ama alguém, você não tem misericórdia com ele. Para você ter um ato de misericórdia, é um amor que tem que se apoderar por você. Você não vai ter misericórdia de pessoas que passam perto de você, de mendigos, se você não sentir um amor por eles. Eu não tô falando um amor romântico, gente, claro que não. Tô falando um amor, uma compaixão de tipo, nossa, eu tenho tanto e essa pessoa não tem nada. Deus me deu tanto, então eu posso dar a essa pessoa. Se você não sentir essa íntima compaixão, esse amor, você não tem misericórdia com o seu próximo. Então por isso que o Senhor fala que de todos os mandamentos, o amor é o maior. De todos os dons, o amor prevalece. Porque sem ele você não consegue fazer nada. Você não consegue ser como Jesus foi. Então, Loruama. O terceiro e último filho, que é relatado pra gente, é Lo-Ami. Lo-Ami significa assim, você não é meu povo. Ou seja, Deus aumenta a rejeição com Israel. Vocês não são meu povo. Se vocês não são meu povo, vocês não vão ter meus benefícios, não vão ter as minhas bênçãos, vocês não vão ter a minha proteção. Então o Senhor, através dos 3 filhos de Oséias, através dos nomes proféticos que eles tinham, estava determinando juízo, retirada de misericórdia e aumento da rejeição com Israel. Só que o Senhor, ele é tão bom que Deus é tipo aquela mãe que fala assim, você vai ver, você não vai mexer em mais nada, você não vai ver, eu não vou fazer mais nada pra você, você não vai ter mais nada. E aí passa um tiquinho e você fala, aqui, você quer isso aqui? Deus é essa pessoa em nossas vidas. Ele acabou de determinar juízo para Israel no verso 3. No verso 10 ele tá falando assim, mas vocês serão numerosos, Israel, assim como grãos de areias do mar. Vocês serão numerosos. Vocês, no lugar de, vocês não são meu povo, vocês serão filhos de Deus vivo. Então, a misericórdia de Deus estava estendida pelo povo. É o povo que fica na brincadeira e fica recusando o Senhor. E, novamente, Israel continuou sem fiel, não mudou. Não foi 1, nem 2, nem 3 vezes. O ciclo se repetia. Se você olhar os profetas maiores, ou até lá em Moisés, o pessoal já estava nessa traição com Deus. Israel já sempre foi muito traíra, muito infiel ao Senhor. Se a gente vê lá Moisés, né, tirou o povo do Egito, né, falou, bora, agora vocês vão ser de Deus mesmo e tudo mais. O povo já estava ali com o bezerro de ouro. Lá em Juízes, quem já leu o livro de Juízes aqui? Se vocês leram esses livros de Juízes, vocês vão ver que é um ciclo vicioso. Israel peca, trai o Senhor. Aí vem a ira, vem a dificuldade. Eles clamam ao Senhor. O Senhor atende e responde, manda um juiz, levanta alguém pra ajudá-los. A pessoa ajuda, faz eles prosperarem. E aí eles pecam de novo, iniciando todo o ciclo. E é assim que Israel tem feito. É assim que você também tem feito, tá? Não se isenta aí não, porque você é a sementinha de Israel. Tá bom? Se a gente pegar também Jeremias, que vem logo depois, né? Depois de Juízes ali. A gente tem Juízes lá, né? E depois de um pouco, a gente tem Jeremias. Jeremias lá no capítulo 2, mostra o Senhor já tendo saudade de como Israel era quando eles eram recém-casados. Ou seja, no início da aliança ali com Israel. Nossa, como eu lembro de quando você era recém-casada comigo. Que saudade que eu tenho. Ou seja, Deus já estava sendo ali traído. E ainda, Ezequiel 16 é uma loucura. Quando eu li Ezequiel 16, eu chorava tanto com Ezequiel 16, que é tão bizarro. O Senhor fala assim, nossa, Jerusalém, eu te achei, você era uma menina, sabe? Você tava nua, pobre, machucada, suja, desprezada. Eu te acolhi, eu te vesti. Eu coloquei as melhores roupas de você, eu cuidei de você, te criei, até você virar mocinha, até você ter idade pra casar, e eu casei com você. Sempre fui zeloso, carinhoso, amoroso, te dei tudo que você precisava. Mas aí você começou a adorar outros deuses, começou a me prostituir. Começou a me adulterar. Então, assim, olha como o Senhor já tem essa relação com Israel, de tipo assim, Israel, vocês estão me traindo, vocês estão me adulterando. Eu estou aqui, sou marido, fiel a você, e você tem me largado, você tem me deixado por qualquer outra coisa. Israel, volte-se pra mim. O Senhor sempre foi piedoso, amoroso, um marido disposto a perdoar e oferecer misericórdia mesmo de tudo. E quem aqui não se identifica com Gomer, gente? Quem não se identifica aqui com Israel? Que em algum momento da sua caminhada você também esteve perdido, você também se distanciou, você também já não foi como era antes, no início com o Senhor. Então, às vezes, a gente tá só sendo usado e não tá sendo aprovado pro Senhor. Às vezes, a gente tá vivendo num rastro de uma glória, de uma coisa que a gente já foi e não é mais. E o Senhor, Ele nos chama hoje pra voltar pra onde nós estávamos desde o início. Nós mudamos, infelizmente.
A gente, no primeiro amor ali, a gente tá tão pegado com o Senhor e a gente acaba mudando no processo, a gente acaba não sendo tão fervoroso como antes, a gente não passa a não ser tão obediente quanto a gente era. Igual Saul, a Saul não começou bem? Sansão não começou bem? Gente, não importa como você começa, realmente importa como que você termina, porque é aquilo ali que vai te garantir. Olha pra você ver como que Saulo começou e como Paulo terminou. É diferente. Então, assim, Judas andou com Jesus, o próprio Caim estava ali face a face com Deus, mas foram pessoas que foram rejeitadas, pessoas que não quiseram abrir mão do eu, não quiseram abrir mão dos ídolos que eles tinham dentro do coração, e por isso foram rejeitados pelo Senhor. Tem uma passagem que eu sempre falo, né, é aquela, a mais horripilante de todos, a passagem de Mateus 7, acho que 24, que fala que muitos lhe dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Se você chamar alguém de Senhor, significa que ele é o seu dono, você conhece ele e ele te conhece. Nós expulsamos demônios, profetizamos em teu nome, curamos enfermos. O Senhor vai falar, não te conheço. Por quê? Estava sendo usado, mas não aprovado. Deus não os conhecia no dia a dia. Eles não praticavam Mateus 6,6, de entrar no seu quarto, orar ao Senhor que te vem em secreto, que ele recompensa você. Deus não os conhecia, eles não tinham relacionamento com o Senhor. Assim como Israel, eles não tinham mais relacionamento. Então o Senhor está falando, vocês não são meu povo. Vocês não vão ter mais a misericórdia, vocês não vão ter a bênção. Vocês vão ter juízo, vocês não são meu povo. O que eu tenho a ver com vocês? Mas mesmo assim, o Senhor estava disposto ali a ter a misericórdia. E ao mesmo tempo, ele entra no mercado de escravos, que nós que já éramos dele, nós resolvemos nos vender por migalhas, por tão pouco. Senão ele entra dentro do mercado e te compra e fala, eu te aceito, eu te amo, eu não te rejeito, eu tenho misericórdia de você, eu quero você de volta, você é meu. O Senhor não abre mão daquilo que é seu. Então, a gente leu aqui no início, Oséias 3, que estava falando que o Senhor ordenou que Oséias, mesmo traído, mesmo ferido, igual o Senhor, que ele fosse lá e comprasse a sua mulher de novo. E ele comprou, no capítulo 3 diz assim, que ele comprou, no verso 2, que ele comprou por 15 pressas de prata e um homem meio de cevada. Lá em Êxodo, quando começou a instituir as leis, um preço de um escravo era de 30 barras de prata. Aqui ela estava sendo vendida por 15 pratas, porque ela mesma se desvalorizou. Eles não valorizavam ela. Então lá naquela época era o preço justo pelaquela escrava. Mas Oséias não quis saber, ele não pechinchou. Ele nem quis saber, tá muito caro, ela é minha, eu não tinha nem que estar comprando ela. Ele foi lá e pagou o preço. Pagou o preço por ela. Isso te lembra algo semelhante? Teve alguém que pagou um preço por outro alguém que já era dele e foi um preço muito caro. Lembra vocês de alguma história aí? Passa na cabeça de vocês alguma história? Sim. Jesus Cristo também fez algo escandaloso. Ele veio aqui morrer pelo próprio povo dele. O povo que ele escolheu, ele morreu pelo próprio povo. O povo que rejeitou ele, que o matou, inclusive, gente. Por isso que eu falo, estar dentro da igreja não te garante, não te isenta de nada. Porque os fariseus, os saduceus, os escribas, eles eram pessoas que, teoricamente, estavam dentro do templo, estudando a lei de Deus, e eram os santos, os grandes santos. E foi eles que mataram e condenaram Jesus. Agora os pecadores, os publicanos, a ralé, a galera que tipo, ai, vocês não são santos, Deus não ama vocês. Essa galera tinha mais facilidade de arrepender, de estar mais conectado com Jesus, porque eles reconheciam quão miserável eles eram. Igual a parábola do fariseu com o publicano. Eles reconheciam. Então assim, o Senhor, ele pagou esse preço por nós mesmos, nós não merecemos. Merecendo. E ele tá lá de novo, sou um marido traído, mas que sou fiel a ti, mesmo que você não seja. Eu te aceito, mesmo você sendo sujo, desprezado, eu te aceito, eu te quero de volta. A gente tem lá em 1 Pedro, capítulo 18, do verso 19, uma conexão brilhante com esse texto que a gente leu de Oséias. Vamos abrir lá, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 a 19. Sabendo que não foi por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminável. Então, meus queridos, não foi com cevada, com barra de prata. O Senhor pagou caro. O sangue dele, a vida dele, ele deu por você. Pra você ser livre. E você ainda tem a opção de aceitá-lo de novo. Não é como se ele, tipo assim, te comprei, agora você é meu. Tá amarrado comigo. Não. Ele ainda te dá chance, te dá um livre-árbitro pra você escolher o mal ainda. Mas hoje ele te chama, ele fala assim, você é meu, eu não abro mão de você, eu te aceito do jeito que você tá ruim aí? Você foi lá se vender por migalha, você tá comendo lavagem? Igual a gente vê lá em Lucas 15, que é uma passagem de uma parábola poderosíssima que fala sobre o filho pródigo que se distanciou, gastou a herança do pai, foi comer migalhas, sendo que lá na casa dele era tratado como rei. Ele volta achando que ele vai ser desprezado, o pai foi correndo ao encontro dele, estava disposto a receber ele de novo. E é isso que o Senhor tá aqui para te receber hoje como filho. E às vezes você pensa,
Ah, Carol, eu não sou infiel como Israel. Eu não tô distante, tô dentro da igreja como filho pródigo. Ô, meu irmão, mas às vezes você esteja igual as igrejas da Ásia, do Apocalipse. A gente vê lá em Apocalipse 2 e 3 o Senhor falando o seguinte pra igreja de Laodiceia. Ô, Laodiceia, você não é fria nem morna, você acha que tu é muito rica, mas tu é pobre, cega e nu. Às vezes nós estamos na igreja e não oramos como antes. Às vezes nós estamos na igreja, não jejuamos, não fazemos propósito, não sentimos o avivamento, nem o Espírito Santo queimando dentro da gente, o fogo do Senhor. A gente não sente e tá tudo bem. Às vezes, você já não tá mais igual no primeiro amor. O Senhor fala com a igreja de Éfeso também que eles fazem um ótimo trabalho em reconhecer falsas doutrinas, mas Deus tem contra eles que eles abandonaram o primeiro amor. E tá tudo bem? Não tá tudo bem. O Senhor, Ele quer te resgatar mesmo você estando aqui, perto dele. O Senhor teve que resgatar o próprio povo dele, judeus, israelitas, que estavam próximos deles. Lia os versículos, lia a palavra do Senhor. Deus teve que resgatar. O Senhor, Ele quer resgatar você aqui hoje. Ele quer falar pra você, olha, mesmo que ninguém te aceite, que você esteja sujo, desprezado, que você tenha se vendido por nada, eu te compro pelo preço certo. Eu não vou pechinchar, eu vou pagar caro por você, porque você me pertence, você tem valor para mim. Pro mundo você não tem nenhum valor, mas você tem valor para mim. Só que nós não podemos ficar com a mentalidade da galera que sai do Egito, mas não deixa o Egito sair dentro deles. Que quebra o bezerro, mas não deixa o bezerro sair dentro deles. Nós precisamos destruir os nossos ídolos, renunciar às nossas vontades. E o ídolo, gente, hoje o ídolo ele é de várias formas, tá? Relacionamentos, filhos, qualquer coisa pode entrar no lugar de Deus, qualquer coisa que ocupa sua mente que não é Deus, acabou, já é seu ídolo, tá? Ídolos. E isso é uma constante luta, tá? Minhas idolatrias, vocês sabem quais são: música, entretenimento, pessoas, vaidade, ego, orgulho. Eu tô lutando todos os dias, tá? Eu preciso todos os dias lutar. Tem dia que eu falho, mas estou pela misericórdia do Senhor pra lutar todos os dias. E não é fácil, irmãos. Não é fácil. É como Paulo fala, eu esmurro a minha carne, porque a carne só quer coisa que não presta. Esmurro ela pra que quando eu pregar, eu não seja reprovado por Deus. Então, nós temos que nos humilhar a cada dia. E o povo lá de Israel não queria essa humilhação. Eles queriam continuar do jeitinho deles, adorando todos os outros deuses. Engraçado, né? É Deus vivo que faz as coisas pra ele, mas eles querem os deuses mortos, que não faz nada. E mesmo assim, não só eles, mas nós também, às vezes, oferecemos cultos para o Senhor com lábios, olhos, ouvidos impuros. A semana toda eu fico ouvindo música profana. Quando chega no culto de domingo, quer louvar ao Senhor e achar que Deus recebe esse culto. A semana inteira fica vendo podridão, acessando sites na internet que são podres, vis aos nossos olhos, e quer olhar e ver a bênção do Senhor. A semana inteira fofoca, fala mal, cria uma máfia dentro da igreja e fala mal, más palavras, palavrões, palavras de baixo calão, e quer louvar o Senhor com lábios impuros e achar: estamos aqui na igreja fazendo por o Senhor, Ele recebe. Deus não rejeita oração. É mesmo? Será? Será mesmo? Gente, o Senhor, Ele é um Deus que tem gosto, que tem preferências. Ele não aceita qualquer tipo de oração, não. De adoração, não. Ele quer adoradores que o adoram em espírito e verdade. Ele não quer qualquer adorador, não. Se Deus aceitasse todo culto, por que Caim não foi aceito? Ele tem uma condiçãozinha só, básica. São 4 coisinhas que você tem que fazer. Que ele fala o seguinte, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, 14. Eu vou ler pra vocês, porque eu faço questão de ler. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos o meu ouvido à oração deste lugar. Lembra que eu falei que Deus não rejeita oração? Ele não rejeita oração daquelas pessoas que se humilham, que oram, que buscam a face dele e que se convertem dos maus caminhos. Então vamos fazer isso hoje. Vamos nos humilhar ao Senhor. Tem coisas que nós temos que nos arrepender. Às vezes é uma atitude de ignorância, às vezes é uma falta de humildade. Às vezes a gente querendo julgar pessoas que a gente não tem esse poder pra julgar. Claro, o Senhor ele fala, não julgue para não ser julgado, mas julgue com a reta justiça. Se a gente não tá julgando com a reta justiça, nós estamos pecando. Às vezes nós estamos também descumprindo o primeiro mandamento, não amando Deus acima de todas as outras coisas. Tem coisas ocupando o lugar de Deus em nossa vida. Ou às vezes, a gente pode não estar amando o nosso irmão como a gente ama nós mesmos. Às vezes a gente não se ama e às vezes a gente não ama o nosso irmão. Então nós estamos pecando. O Senhor ele não tá procurando pessoas que cumpram a lei. Ele quer pessoas que amam, que adoram Ele de verdade, porque essas pessoas tentarão cumprir a lei, não para serem salvos, pois pela graça sois salvos. Nós nunca alcançaríamos, nós nunca mereceríamos, mas o Senhor está aqui hoje como um pai que espera um filho que
fugiu, um filho pródigo. Ele está aqui como marido traído, esperando a sua esposa. E ele está aqui hoje, esperando você, que às vezes tá perdido na escuridão. Às vezes se perdeu na vida e não é como no primeiro amor. O Senhor, Ele te abraça hoje. Lá no início eu pedi pra você imaginar que você era Oséias, indo ali comprar a Gomer, que traiu ele. Mas, gente, vamos ser sinceros, vamos falar nos termos verdadeiros. Você é Gomer. Foi você que traiu o Senhor. Você. Eu me incluo nisso, tá? Porque a pregação primeiro é pra quem tá pregando. Nós somos Gomer. E hoje o Senhor tá aqui como Oséias pra nos comprar, nos resgatar da mão de Satanás. É por isso que Ele odeia você. Você ainda tem uma chance. Você tem uma chance. Então, se arrependa. Faça aquela oração de Davi. Senhor, sonda-me. Vê se há em mim algo de errado. Alguma vereda, Pai, que eu não tô vendo. Devolve, Pai, a alegria da salvação. Porque quando você é salvo no primeiro amor ali, você tá tão feliz que Deus te salvou. Você sabe o quão miserável, pobre você é, pecador. Mas quando você começa a se encher de si, igual Satanás, aí você esquece da misericórdia que faz sentido sobre sua vida. Graça. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito inabalável. É isso que nós temos que fazer hoje, uma oração. E eu quero orar com você hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu não sei quem tá assistindo esse vídeo, Pai, mas eu sei que o Senhor tem um objetivo de alcançar alguém, Pai, que essa pessoa venha a ser alcançada. Ó, Senhor, que eu venha ser uma ferramenta nas tuas mãos, porque não só eu, Pai, não é com as minhas capacidades, e sim, Pai, pelo teu amor e graça pelo teu povo, porque é o Senhor que é poderoso. Eu tenho plena consciência da minha pequenez, Senhor. Ó, Pai, alcança todas as pessoas que estão distantes, as pessoas que estão perdidas na escuridão, Pai. Pessoas que estão dentro da igreja, mas frias, pessoas mornas, neutras. Ou, Pai, simplesmente pessoas que perderam o primeiro amor e não conseguem participar do avivamento, Pai. É o avivamento que traz o Senhor. E nós precisamos estar avivados através do arrependimento. E hoje nós nos arrependemos, nos humilhamos dentro de Ti, Pai. Porque precisamos da Tua graça e temos consciência do quão pecadores nós somos, Pai. Esteja conosco, nos resgate. É isso que eu te peço e te agradeço. Bom, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, clique em gostei, comenta aqui qual foi a parte favorita e se você tem alguma sugestão para outro vídeo e compartilhe com seus amigos. Por favor, ajude esse canal a crescer, aí eu continuar gravando vídeos. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijos. Tchau.